Salomão está entre os reis mais emblemáticos da história, um dos governantes mais prósperos de todos os tempos e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele recebeu destaque não apenas por ter sido sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até os últimos dias de Davi serem registrados, depois disso, seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Porém, o nome de Salomão também é citado em outros escritos não bíblicos e envolvido em lendas judaicas que o relacionam a uma série de práticas místicas e até obscuras, como, por exemplo, um suposto controle de demônios. Mas neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Salomão, de acordo com a Bíblia. Nascimento e juventude de Salomão. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Portanto, Salomão nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome Jedidias, que significa é amado pelo Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão. Mas, considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias mulheres, resultando em muitos problemas entre suas esposas e filhos, que protagonizaram intrigas em busca de prestígio e poder. O próprio Salomão aparece na história bíblica em meio a uma grande tensão na família real, em uma luta pelo trono de Israel, pois o rei Davi estava velho e debilitado. Antes disso, Absalão, meio-irmão de Salomão, tentou usurpar o trono de seu pai, mas não teve sucesso. Tempos depois, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, chamado Adonias, tentou repetir o mesmo movimento de Absalão, autoproclamando-se rei sobre Israel. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, tentando ocupar o trono de seu pai, inclusive realizando uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, Batseba, o profeta Natã, os sacerdotes Zadok e outros aliados trabalharam para que Davi se lembrasse da promessa não cumprida sobre Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Salomão foi coroado rei de Israel, ungido por Zadok, provavelmente quando tinha 18 anos de idade. O reinado de Salomão foi longo, alcançando 4 décadas. Os estudiosos discutem se seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 a.C. ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai, agindo para solidificar sua posição como rei e desmantelar qualquer oposição. Ele ordenou as mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar. Salomão passou a reinar sem oposição interna. Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, melhorou significativamente as condições domésticas de Israel. Substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão do território em 12 distritos administrativos, cada um com um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos eram responsáveis por prover sustento para a corte durante o ano, cada um sendo responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimentos diários era considerável, incluindo 9.000 kg de farinha, 30 bois, entre cevados e criados em pasto comum, ovelhas, carneiros, servos, gazelas, corças e aves bem tratadas, que serviam como iguarias de mesa. Muitos estudiosos acreditam que essa quantidade alimentava mais de 12.000 pessoas todos os dias. A corte do rei Salomão era completa e organizada, com auxiliares de governo chamados de príncipes. No âmbito militar, Salomão introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército, providenciou novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteira para guardar as rotas de comércio. A atividade comercial era o ponto forte de seu reinado, controlando rotas de comércio e organizando pontos estratégicos de atuação que renderam muita receita. A prata tornou-se tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro, vivendo em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. Foi também um grande diplomata, enfrentando raramente ameaças militares estrangeiras durante seu reinado. O primeiro acordo comercial significativo foi com Irão, rei de Tiro, no qual Salomão pagava anualmente 2.000 toneladas de trigo e 400 mil litros de azeite de oliva puro em troca de madeiras para suas construções.
Além disso, firmou contratos com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, exportando-os para os heteus e sírios, obtendo lucro. O comércio marítimo também foi uma fonte significativa de receita, com barcos navegando pelos mares Vermelho, Arábico e até o Mar Índico, podendo durar até 3 anos. Considerando a receita anual proveniente de suas estratégias comerciais, taxas pelo tráfego de mercadorias e impostos pagos pela população, a estimativa da soma de riquezas coloca Salomão como um dos homens mais ricos da história da humanidade. De todas as construções realizadas durante o reinado de Salomão, o templo em Jerusalém foi a mais importante. Conforme a promessa de Deus, Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, recorreu ao trabalho forçado, especialmente de povos cananeus subjugados por Israel. O número de trabalhadores cananeus era insuficiente, então ele recrutou israelitas, também submetidos a trabalho forçado. Quando concluiu a construção do templo no 11º ano de seu reinado, Salomão planejou uma grande celebração, com muitos sacrifícios oferecidos na dedicação do edifício. Além do templo, Salomão construiu outros prédios, destacando a Casa do Bosque do Líbano, um pórtico de colunas, uma sala para seu trono, uma casa para a filha do faraó do Egito, e sua própria residência, onde acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos necessários. Construiu também a fortaleza de Milo para proteger o templo. Salomão, além de sua riqueza, ficou conhecido por sua sabedoria. Um episódio destacado é o sonho no qual Deus apareceu a Salomão, oferecendo-lhe qualquer desejo. Salomão escolheu a sabedoria para governar sabiamente seu povo. A sabedoria de Salomão foi evidente em um episódio em que 2 mães disputavam a maternidade de um recém-nascido. Sem testemunhas, Salomão propôs dividir o bebê ao meio, mas a verdadeira mãe preferiu entregar o filho a outra para salvá-lo, revelando sua maternidade genuína. Salomão julgou a causa de forma impecável. Além dos relatos bíblicos, lendas e documentos da antiguidade destacam a espetacular sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir sua sabedoria, presenteando-o com muitos presentes e mais de 4 toneladas de ouro. Apesar de toda a sabedoria, Salomão tomou atitudes que lhe trouxeram grandes problemas. Submeteu o povo a trabalho forçado, suas práticas comerciais introduziram a idolatria em Israel, aplicou pesados impostos sobrecarregando os israelitas e praticou intensa poligamia. Seu relacionamento com esposas estrangeiras levou à adoração a outros deuses. O pecado mais grave foi afrontar a adoração a Deus em Israel, seguindo outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras. Deus ficou indignado com Salomão, mas, em sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu o julgamento total durante a vida de Salomão. No entanto, mesmo com o adiamento do julgamento divino, Salomão enfrentou ameaças de inimigos levantados por Deus como instrumentos de juízo, como Hadade, o Edomita, Rezem e Jeroboão. O herdeiro de Salomão, Roboão, nasceu de seu casamento com Naamá, uma mulher amonita. Roboão sucedeu a Salomão e, após sua morte, o castigo divino foi derramado sobre sua casa, resultando na divisão do reino de Israel. A Bíblia não detalha a morte de Salomão, mas ele encerrou sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir. Suas contribuições importantes para Israel incluem a construção do templo, a consolidação no cenário internacional e ser o principal expoente da literatura de sabedoria hebraica. Apesar de histórias extra-bíblicas sobre Salomão, não há evidências de sua veracidade. A própria Bíblia menciona registros sobre Salomão, mas esses materiais foram perdidos. Lendas místicas, frequentemente retratando Salomão envolvido em magia, controlando demônios e conversando com animais, são baseadas em escritos pseudepígrafos de autoria desconhecida, produzidos provavelmente no período medieval. No entanto, não há evidências de sua autenticidade. Quanto à arqueologia, a maioria dos arqueólogos concorda sobre a historicidade de Salomão, apesar de debates sobre a extensão e características de seu reino. Achados arqueológicos recentes têm contribuído para o entendimento do período da monarquia israelita. As escavações na área do templo são problemáticas devido a questões políticas e religiosas. Em resumo, o que sabemos de forma confiável sobre Salomão está registrado na Bíblia. Toda a glória e esplendor do reino de Salomão apenas prefiguram o reino eterno do Messias, Cristo. A história de Salomão, apesar de suas realizações grandiosas, destaca a importância da fidelidade a Deus e os perigos da desobediência às suas ordenanças.